Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Kleber de Química aqui, primeiro ano, revisão aqui de estrutura atômica. As principais características do átomo são as seguintes, tá? Número atômico, ok? Que Moseley descobriu lá em 1913. O número atômico ele é a mesma quantidade de prótons dentro do núcleo do átomo, tá? Então, o número atômico são os prótons no núcleo. O número atômico é positivo. Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao de elétrons. Então a gente tem número atômico igual de prótons igual de elétrons. Por exemplo, o cloro. O cloro tem número atômico 17, então tem 17 prótons no seu núcleo, 17 partículas positivas de valência mais 1. Cada próton vale 1 positivo. E também tem 17 elétrons em volta, na sua eletrosfera. O sódio, Na, nátrio, número atômico, Z. Ó, Z de número atômico e P de prótons, tá? 11 de número atômico, 11 prótons e 11 elétrons. Então, o átomo tem mesma quantidade de prótons e elétrons. E prótons e número atômico são a mesma coisa. Partindo para frente, a massa é a soma do que tem no núcleo do átomo. Então, a massa atômica fica toda no núcleo, porque os elétrons são muito pequenos, 1800 e lá vai cacetada vezes menor do que o próton. Então, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, ou a soma do número atômico e de nêutrons. Então, por exemplo, aqui, ó, o cálcio. O cálcio tem número atômico 20, tem a massa 40. Se eu pegar o 40 da massa total, tudo que tem no núcleo, e tirar 20 prótons, eu fico com 20 nêutrons. Então, o cálcio tem 20 nêutrons. O cloro, número atômico 17, 17 prótons. Eu tenho massa 35. Então, 35 de massa, tudo que está no núcleo dá 35. 35 partículas do mesmo tamanho. Só que 17 são positivas aqui. Tirando dos 35, fico com 18 nêutrons que não tem carga nenhuma, a gente já viu isso. O elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Então, o que a gente vê na tabela periódica é a representação dos elementos químicos. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento X com a massa atômica representada em cima e o número atômico ou de prótons representado embaixo. É assim que se escreve o elemento químico, tá? A gente não pode escrever de outro jeito. Símbolo, se tiver uma letra só, ele é maiúscula, se tiver duas, a segunda é minúscula. A massa em cima pode ser aqui do lado esquerdo ou direito e o número atômico embaixo do lado esquerdo. Não pode ser diferente. Então, por exemplo, sódio, massa 23, número atômico 11. Massa em cima, número atômico embaixo. Essa massa aqui, 23, podia ser do outro lado aqui também, não tem importância. Mas é mais recorrente usar desse jeito aqui, Na2311. Então são 11 prótons, porque Z igual a P. Nêutrons eu tenho 12, porque são 23 menos 11. 23 de massa menos 11 de número atômico ou de prótons, tá? Então aqui é a representação de um elemento químico. Aqui um exemplo de um exercício de exemplo. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada átomo dos seguintes elementos. Então, carbono 12, flúor 19 e ferro 56. Por que eu falei esses valores? São as massas de cada elemento, porque eu tenho depois os isótopos. Então, ó, o carbono, ele tem massa 12, tem 6 prótons, um número atômico 6. Se eu diminuir, vai dar 6 nêutrons, 12 menos 6. E como é um elemento químico, um átomo de elemento químico, então eu tenho aqui prótons, elétrons e nêutrons na mesma quantidade. Ó. Aliás, prótons e elétrons na mesma quantidade. Número atômico também. O flúor, 19 de massa, 9 de prótons, número atômico 9, então são 9 elétrons, tá? Porque ele não ganhou, né? Perdeu o elétron. Nêutrons, 19 de massa menos 9 de número atômico, são 10, 10 nêutrons. Ferro, 56 de massa, 26 de número atômico ou de prótons. São 26 elétrons também, porque é um átomo neutro. Então eu tenho 56 de massa menos 26, ó, 56 menos 26, 30 nêutrons. Bem fácil. Os íons são átomos, aliás, deixam de ser átomos, né? Mas são átomos que ganham ou perdem elétrons. Aqueles que ganham elétrons, eles se tornam íons negativos, passam a se chamar ânions. Aqueles que perdem elétrons ficam com elétron faltando, então passa a se chamar cátion, ficam positivos. Os íons positivos, eu vou dar um exemplo aqui, ó, magnésio de número atômico 12, se ele perde 2 elétrons para outro elemento qualquer, ele vai ter valência mais 2. Então é um cátion de valência 2. Então ele tinha
Ele tem 12 prótons, 12 cargas positivas, está aqui mais 12, 12 elétrons, 12 cargas negativas, aqui menos 12. Então a carga elétrica total deste magnésio aqui é zero. Se ele perdeu 2 elétrons, então passou a ter carga negativa menos 10. 12 menos 10 mais 2, tá? Por isso que vai mais 2 em cima do magnésio. Então o magnésio é um cátion bivalente. Íons negativos são aqueles que recebem elétrons. Então, por exemplo, o flúor que vira fluoreto. O cátion não troca de nome. Então, magnésio e cátion magnésio. O ânion troca de nome, flúor e o íon fluoreto. Então, o flúor de número atômico 9 ganhou um elétron. Então, ele tinha 9 elétrons, 9 prótons menos 9 elétrons dá zero, é neutro. Recebeu um elétron, 9 prótons e agora 10 elétrons. Vai dar menos 1, né? Porque 9 menos 10 é menos 1. Por isso que ele tem valência negativa em 1. Então é um ânion monovalente, bivalente 2, monovalente 1, trivalente 3, e assim vai. As semelhanças atômicas, isótopos, guarda a letra P aqui, ó, igual o outro vídeo que eu passei. Isótopos têm o mesmo número de prótons ou número atômico. Alguns exemplos aqui embaixo. As massas são diferentes, tá? Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Tá vendo? Ó, números que eu falei tem a ver com a massa, porque o número atômico é o mesmo, a massa que é diferente. O carbono da tabela periódica é esse que ocorre mais na natureza, ó, carbono 12. Oxigênio 16, 17, 18. Pode ver que o número atômico é 8 para todos. O que ocorre em maior porcentagem na natureza é o oxigênio de massa 16. Potássio, né? K de cátrium. Potássio é cátrium. Potássio 39, 40 e 41. O que ocorre em maior porcentagem na natureza é este potássio de massa 39. Mas se vocês olharem, todos têm número atômico 19, ou 19 prótons. 6 prótons para o carbono, 8 para o oxigênio. Mas a massa é diferente. Então, isótopos. Aqui embaixo, a quantidade de prótons ou o número atômico é a mesma para todos. Então, são o mesmo elemento químico, só muda os nêutrons lá. Isóbaro, massa atômica igual, o A, só lembrar do A no nome aqui, ó, isóbaro, iso é igual, então massa atômica igual, iso quer dizer igual. Então cálcio e argônio, mesma massa atômica, 40, tá? Então tá aí um exemplo bem simples, mesma massa atômica eles têm, o resto é tudo diferente, tá? A massa é a mesma e o resto é diferente, esses são os isóbaros. Os isótonos, N de nêutrons, então iso iguais nêutrons, então tem a mesma quantidade de nêutrons. Então na hora que eu diminuir lá, ó, lembra, N igual a A menos P ou A menos Z, porque Z e P são a mesma coisa, número atômico de prótons. 14 menos 7, 7 nêutrons para o nitrogênio. 13 menos 6, 7 nêutrons para o carbono 13. Então, ó, tem o mesmo número de nêutrons, são isótonos. E tem os isoeletrônicos. Isoeletrônico, mesma quantidade de elétron. Isoelétron. Tá? Então, o cátion sódio, que tem 11 prótons, né, como átomo, mas perdeu um, ficou com 10 elétrons. Perdeu um elétron, né, não próton. Ficou com 10 elétrons. O ânion oxigênio, ânion porque ganhou elétrons, tinha 8, pelo número atômico 8, tinha 8 elétrons, ganhou 2, ficou com 10 elétrons, é igual, é isótono do cátion sódio. E o elemento químico lá da família 18, né, dos gases nobres, que não ganha nem perde, ele tem 10 elétrons porque o número atômico dele é 10. Então 10 elétrons porque tem 10 prótons. 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons. Então cátion sódio, íon oxigênio e elemento químico átomo, neônio, são isoeletrônicos. Exemplo. Opa, passei aqui. Exemplo. X é isótopo do cálcio. Então o X tem 20 prótons. Está aqui, ó. Número atômico 20. E o X é isótono do potássio. Então, isótono 41 menos 19, massa menos número atômico, para saber nêutrons. Isótono nêutrons dá 22. Então, o X, que é um átomo genérico, tem 22 nêutrons e 20 prótons. 22 mais 20 é a massa, é o que tem no núcleo. 22 mais 20 é 42. Então a massa dele é 42. Está aqui toda a explicação para vocês. Fica esse exercício aqui para vocês fazerem.
façam no caderno, tirem foto e mandem pela plataforma Google Classroom, ok? Até a próxima, vamos estudar!